Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Física Moderna 1. Esse é mais um vídeo da disciplina onde eu vou resolver mais um exemplo. Esse exemplo aqui trata novamente do efeito fotoelétrico. Então o exemplo diz o seguinte: a tabela abaixo mostra os dados obtidos por Millikan para o efeito fotoelétrico no lítio. Então aqui a gente tem essa tabela, né, de comprimento de onda e tensão de corte. Então pela tabela a gente vê que um comprimento de onda de 253,5 tem uma tensão de corte de 2,57. O comprimento de onda de 302,5 tem uma tensão de corte de 1,67 volts. Um comprimento de onda de 365 nanômetros tem uma tensão de corte de 1,09 volts. O comprimento de onda de 404,7 nanômetros tem uma tensão de corte de 0,73 volts. E, por fim, um comprimento de onda de 433,9 nanômetros tem uma tensão de corte de 0,55 volts. A letra A pede o seguinte: faça um gráfico com os dados da tabela e use-o para determinar a função trabalho do lítio. A letra B pede que a gente use o gráfico do item A para determinar o valor da constante de Planck. E a letra C pede a função trabalho, diz que a função de trabalho do chumbo é 4,14 eletronvolts e dos comprimentos de onda que aparecem na tabela, quais não causariam emissão de elétrons no chumbo. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui nessa questão vai ser fazer uma transformação dessa tabela. Então, ao invés de utilizar diretamente essa tabela, eu vou levar em consideração aqui na letra A. Vamos levar em consideração o fato de que a velocidade da luz, c, é igual a lambda f, ou seja, a frequência ela é igual a c dividido pelo comprimento de onda, lambda. E aí eu vou transformar esses comprimentos de onda em valores de frequência. E aí eu vou plotar um gráfico entre um gráfico do potencial de corte em função da frequência. Então vamos fazer isso aqui. Vamos primeiro gerar essa tabela, né? Então os valores dessa tabela serão os seguintes valores. Aqui eu vou ter, portanto, uma frequência, e essa frequência ela vai estar aqui vezes 10 elevado à 14ª Hz. Então esses valores de frequência que eu colocar aqui estão sendo multiplicados por 10 elevado à 14ª. E aqui o potencial de corte V0 que está em volts. Então os valores do potencial de corte permanecem os mesmos, né? São 5 valores, então vamos colocar esses valores aqui na tabela. Então, nós temos 2,57 volts, 1,67 volts, 1,09 volts, 0,73 volts e 0,55 volts. Aí, para colocar os valores de frequência, eu vou utilizar essa equação aqui, né? Basta, então, a gente pegar a velocidade da luz, c, e dividir por esses valores que aparecem na tabela, né, no enunciado, na tabela do enunciado. Então vamos lá. O primeiro valor, então, será a velocidade da luz dividido por 253,5 nanômetros. Isso, portanto, vai ser 11,83 vezes 10 elevado à 14ª Hz. O segundo valor vai ser a velocidade da luz dividido por 312,5 nanômetros. Então, isso aqui eu tenho 9,51 vezes 10 elevado à 14ª Hz. E assim, para os outros valores, né? A gente vai ter 8,22 vezes 10 à 14ª. Nós vamos ter 7,41 vezes 10 à 14ª e 6,91 vezes 10 elevado à 14ª. Então, agora, de posse desses valores, nós podemos aqui fazer um gráfico. E esse meu gráfico, ele será um gráfico do potencial de corte aqui, da tensão de corte, V0, que está em volts,
Isso em função da frequência que está sendo multiplicada aqui por 10 elevado à 14ª Hz. Esse aqui é o valor da frequência. Então, se nós pegarmos os dados dessa tabela aqui e fizéssemos esse gráfico, nós íamos obter algo mais ou menos assim. Então, esse aqui seria o gráfico do potencial de corte em função da frequência. Então, o gráfico seria assim, seria essa linha reta, né? E vamos determinar agora quais os valores dessa reta, né? Qual é a equação dessa reta? Essa reta é uma reta do tipo y igual a A mais B vezes x, onde o y é o potencial de corte, V0, e o x é a frequência F. Para determinar essa equação, portanto, então essa equação seria assim, na verdade, né? Potencial de corte igual a coeficiente A mais coeficiente B vezes a frequência F. Nós precisamos agora determinar quais são esses coeficientes, o coeficiente A e o coeficiente B. Para fazer isso, né, para determinar esses coeficientes, é simples determinar esses coeficientes, vamos fazer isso aqui. Primeiro a gente vai determinar o coeficiente B. O coeficiente B, na verdade, ele vai nos dar a inclinação dessa reta, né? O coeficiente B representa a inclinação dessa reta. E o coeficiente A representa o ponto onde essa reta aqui cruza o potencial de corte, né? Cruza o eixo do potencial de corte, tá? Então, o B representa a inclinação e o A representa esse ponto aqui. Então, vamos lá, vamos tentar determinar esses valores. Para você determinar o coeficiente B ele é determinado da seguinte forma. B é igual a y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. y2 e y1, né? Y, lembre-se que representa o potencial de corte. Vou escrever então como sendo V02, potencial de corte 2, menos o potencial de corte 1. Isso aqui dividido por x2 menos x1. X representa a frequência, então frequência 2 menos a frequência 1. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aquela tabela que eu tinha feito e vou trazer ela para cá, que eu vou precisar dos valores da tabela, tá? Então vou precisar utilizar aqui os valores dessa tabela. V02 vai ser o potencial de corte maior, né? Que eu vou colocar como sendo 2,57. Menos V01, que eu posso pegar qualquer outro ponto, mas eu vou pegar o último ponto ali, né? Que é o potencial de corte menor, 0,55. E aí as frequências eu tenho que pegar as frequências correspondentes, né? Então vai ficar as frequências correspondentes aqui. A gente vai ter a primeira frequência, que é o F2, correspondente a 2,57 volts, então é o 11,83. 11,83. Menos a frequência correspondente a o V01, que é o 6,91. 6,91. Lembrando que essas frequências elas estão sendo multiplicadas por 10 elevado à 14ª. Portanto, se você fizer aqui esses cálculos, já dá para determinar o valor do coeficiente B. Então, o coeficiente B ele é igual a 4,1 vezes 10 elevado a menos 15. Isso aqui já é o coeficiente B. O coeficiente A, a gente determina ele, né? Sabendo que y é igual a A mais B vezes x. Então, daqui a gente conclui que A é igual a y menos b vezes x. Eu posso pegar aqui algum valor específico para y, ou seja, algum valor específico do potencial de corte e o respectivo valor da frequência. Vou pegar esses pontos aqui, ó, esses dois últimos pontos, aliás, esse último ponto, né? Vamos utilizar os dados desse ponto
E aí a gente vai ter que A, ele é igual a Y, que é o potencial de corte, né? 0,55, menos o coeficiente B, que acabamos de descobrir, 4,1 vezes 10 elevado a menos 15, vezes a respectiva frequência, que é 6,91 vezes 10 elevado a 14ª, elevado a 14 Hz. Fazendo esses cálculos aqui, nós obtemos que A é igual a menos 2,28. Portanto, nós podemos escrever Y, a equação da reta, né, como sendo igual a menos 2,28 mais 4,1 vezes 10 elevado a menos 15 vezes a frequência. Então, essa aqui é a equação da nossa reta, né? Onde Y é V0, então isso aqui é o potencial de corte, 4,1 vezes 10 elevado a menos 15, isso aqui, vezes a frequência F, né? Menos 2,28. Na verdade, aqui era X, né? Mas o X é a frequência F, tá? Então, essa aqui fica a expressão da reta, né? A equação da reta fica assim. Se a gente multiplicar agora ambos os lados dessa equação pela carga elétrica, a gente obtém isso, ó. E vezes V0. Isso aqui vai ser igual a 4,1 vezes 10 elevado a menos 15 vezes E, vezes a frequência F, menos 2,28 vezes E, que é nada mais nada menos do que a equação do efeito fotoelétrico, né? E vezes V0 igual a HF menos a função trabalho. Então, como a letra A pedia, ó, vamos voltar aqui para a letra A. A letra A pedia para a gente fazer um gráfico e, a partir desse gráfico, determinar a função trabalho do lítio. Então, a função trabalho do lítio é essa aqui, né? Essa é a função trabalho do lítio. Portanto, função trabalho... Deixa eu apagar aqui. Função trabalho do lítio é 2,28 elétron-volts. Essa é a função trabalho do lítio. A partir desses dados também, a gente pode, utilizando o gráfico da letra A, né, determinar o valor da constante de Planck. E aí o valor da constante de Planck, que aparece aqui, né, ele vai estar relacionado a esse termo aqui. Então veja que a constante de Planck é o que está multiplicando a frequência, né? Então vamos lá. Na letra B, HF é igual a 4,1 vezes 10 elevado a menos 15 vezes E vezes F. Portanto, isso aqui representa o valor da constante de Planck, H. Então, daqui a gente conclui, né, multiplicando esse 4,1 vezes 10 elevado a menos 15, multiplicando ele pela carga elétrica, carga do elétron, nós obtemos que a constante de Planck, H, segundo os dados desse experimento, é 6,57 vezes 10 elevado a menos 34 joules segundo, né? Um valor próximo daquele que a gente utiliza para constante de Planck. 6,7 vezes 10 elevado a menos 34 segundos. Vamos para a letra C agora. A letra C pergunta, ela diz que a função trabalho do chumbo, né, é 4,14 volts. Então, esses dados aqui foram dados para o lítio, né, para o elemento lítio. Agora a gente tem outro elemento, que é o chumbo. Deixa eu colocar aqui. Letra C. Nós temos outro elemento, cuja função trabalho é diferente, né? Então, a função trabalho agora ela é igual a 4,14 elétron-volts. E aí, dos comprimentos de onda que aparecem na tabela, deixa eu apagar aqui,
Aqui está a função trabalho, né? 4,14 eletronvolts. E aí, dos comprimentos de onda que aparecem na tabela, quais não causariam emissão de elétrons no chumbo? Então, vamos primeiro aqui determinar qual é a frequência de corte e, a partir disso, determinar qual é o comprimento de onda de corte, né? Então, vamos lá. Pela equação do efeito fotoelétrico, E vezes V0 é igual a HF menos a função trabalho, nesse caso a função trabalho do chumbo, né? Então a gente vai ter E vezes V0. Para a gente determinar a função trabalho, a gente faz esse E vezes V0 igual a 0, HF menos a função trabalho do chumbo, portanto a função trabalho do chumbo, né? Função trabalho do chumbo ela é igual a H vezes F. Como eu quero primeiro determinar a frequência de corte, então isolando F aqui, a frequência de corte, F0, ela vai ser igual à função trabalho do chumbo, isso dividido pela constante de Planck, H. Vamos utilizar os dados que a gente obteve, certo? Então eu vou ter aqui, ó, para a frequência F0, a gente vai ter a função trabalho, né, que é 4,14. Para obter esse resultado da frequência em hertz, eu já vou transformar isso aqui em joules, eletronvolt por joules, basta multiplicar por 1,602 vezes 10 elevado a menos 19. Vou utilizar aqui o nosso resultado para para a constante de Planck, tá? Que a gente obteve, que foi 6,57 vezes 10 elevado a menos 34. E aí, fazendo esses cálculos aqui, nós obtemos que essa frequência ela é 1,0 vezes 10 elevado a 15 Hz. Então, essa aqui é a frequência mínima, né, para você ter o efeito fotoelétrico acontecendo, né? Para você ter, como a questão pede aqui, ó, para você ter emissão de elétrons, né? Tem que ser no mínimo com essa frequência. Ok, mas a pergunta é qual é o comprimento de onda, né? Os comprimentos de onda, então, maiores que um certo comprimento de onda, eles não causam emissão de fotoelétrons. E esse comprimento de onda, que é o comprimento de corte, nós podemos obter a partir dessa frequência de corte. Então, o comprimento de onda de corte, ele vai ser a velocidade da luz dividido pela frequência, então ele vai ser 3 vezes 10 à oitava, dividido por essa frequência, que é 1 vezes 10 elevado à 15ª. Portanto, isso aqui vai ser lambda igual a 3 vezes 10 elevado a menos 7, ou 300 nanômetros. Ou seja, comprimentos de onda maiores que esse valor, 300 nanômetros, eles não causam emissão de elétrons, né? Emissão de fotoelétrons, ou seja, não acontece o efeito fotoelétrico se os comprimentos de onda da luz incidente, se o comprimento de onda da luz incidente for maior que esse valor de 300 nanômetros. Então, voltando aqui para cá, para a nossa tabela, né? Veja que a gente tem somente o primeiro valor que aparece na tabela de comprimento de onda é menor que esse valor de 300 nanômetros, né? Somente o primeiro. Portanto, só o primeiro comprimento de onda que aparece aqui é o que poderia causar o efeito fotoelétrico. Poderia causar, no caso, a emissão de fotoelétrons, né? Todos os outros comprimentos de onda não poderiam causar no chumbo, tá? Lembrando que a letra C, ela trata de outro material, se trata do chumbo. Ok? Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.